deputados que estão presentes aqui, aos secretários de governo, aos servidores dessa casa e à população do Distrito Federal que hoje enche essas galerias. Presidente, eu começo fazendo 2 agradecimentos. O primeiro, à servidora que me encontrou na hora do almoço e agradeceu pelo trabalho que está sendo realizado aqui. E o segundo, a servidora que eu encontrei no Buriti pouco antes de vir para cá, que pediu para tirar uma foto comigo e parabenizou pelo trabalho. E agradecendo a elas duas, eu agradeço a todos aqueles que, ao cruzarem comigo no caminho, me agradecem pelas pautas que eu tenho defendido aqui. Isso certamente nos estimula e nos encoraja. Uma dessas pautas foi a pauta dos conselhos tutelares, e eu gostaria de começar hoje falando dos conselhos tutelares da eleição do último domingo. Eleição em que a população do Distrito Federal foi a que mais votou no Brasil inteiro, demonstrando o quanto nós entendemos a importância dos conselhos tutelares. Semana passada eu fiz um apelo aos eleitores de direita, aos eleitores conservadores, que fossem às urnas votar, e fui atendido. Eu gostaria de agradecer à população cristã, conservadora, de direita do Distrito Federal, que foi às urnas escolher os seus conselheiros tutelares. Segundo números que se espalharam pelo Brasil inteiro, a direita elegeu 70% dos conselheiros tutelares em todo o Brasil, o que é não só uma grande vitória eleitoral, mas um recado muito claro à esquerda autoritária e anticristã. Nós sabemos que estamos diante de uma maratona e não uma corrida de 100 metros. E nós já começamos a correr, nas palavras do deputado federal Nicolas Ferreira. Não vamos parar de correr, vamos correr a maratona toda e vamos ocupar os espaços que nós esquecemos ao longo do tempo. Então fica aqui o meu muito obrigado a toda a população do Distrito Federal que votou no último domingo. E o segundo assunto que eu quero tratar, esse não é tão bom, deputado Daniel de Castro. Eu tenho falado aqui algumas vezes dessa tribuna sobre os atos de violência que têm sido praticados pela população que mora nas ruas do Distrito Federal. Já conversei com secretários de Estado, com a Polícia do Distrito Federal, com administradores regionais e com o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. E hoje eu tive o desprazer de acordar com uma notícia de que um homem que mora numa invasão no Noroeste foi preso. A má notícia não é que ele foi preso, é que ele foi preso porque ele estuprou pelo menos 3 crianças, 2 de 10 anos de idade e uma de 5 anos de idade. Esse indivíduo estuprador se defendeu, dizendo que ele praticou os abusos, abro aspas, por um desvio psicológico incontrolável. Fecho aspas. Da última vez que eu toquei nesses assuntos aqui, eu perguntei até quando nós vamos tolerar que as nossas crianças e os nossos adolescentes sejam vítimas desses crimes, sejam vítimas da violência que está sendo cometida por essas pessoas que estão morando nas nossas ruas. Algumas pessoas podem dizer assim, é preconceito. Não é preconceito. É conceito. Nós temos que lutar contra o crime. Essas pessoas precisam ir para abrigos. É inconcebível que numa invasão 3 crianças sejam estupradas e nós não façamos nada contra isso. São crianças de 10 anos de idade, de 5 anos de idade, sendo estupradas por um cara que falou que ele tem um desvio psicológico incontrolável. Ele é são o suficiente para dizer que tem um desvio psicológico incontrolável. Como pessoas públicas, como autoridades do Distrito Federal, isso deveria tocar a todos nós, para que nós hajamos contra isso. Então é mais um caso. E eu vou perguntar mais uma vez, até quando nós vamos tolerar isso?
A solução passa, na minha opinião, já que cadeia não resolve, porque daqui a pouco ele vai estar solto. Eu vou pedir mais 30 segundos, presidente Ricardo Vale. Daqui a pouco ele vai estar solto. Tão solto quanto os assassinos do cobrador de ônibus a que o deputado Chico Vigilante se referiu aqui. Covardes que assassinaram com um tiro na cabeça um jovem de 26 anos. E daqui a pouco estarão de novo nas ruas para cometer outros crimes. Esse estuprador daqui a pouco vai estar solto novamente. Mas nós não podemos nos acostumar que a pena da vítima, porque essas 3 crianças foram violadas para a vida toda, seja maior do que a pena do agressor. Então esse tipo de gente tem que ser castrada. Emascula, castra, pode ser castração química, pode ser qualquer tipo de castração. Mas ele não pode andar por aí estuprando crianças, e a nossa sociedade não pode se habituar e se acostumar a conviver com esse tipo de aberração, de covardia. Isso não é um ser humano, é um bicho. Então a gente tem que tratar como bicho e tem que castrar. Obrigado, presidente.